Quero saudar em especial e vou ser muito breve nas palavras e pedir para falar agora, depois desse depoimento emocionante e emocionado do policial Rubens. Eu, em primeiro lugar, quero fazer um testemunho como presidente da Comissão de Servidores Públicos do esforço do Nata das Praças, do esforço do agora deputado federal Portugal, com muito orgulho, do esforço do deputado Marcelo Dino, na realização de uma audiência ampla para tratar desses temas aqui que foram colocados. A gente tem alguns obstáculos na questão, sobretudo na questão da legislação eleitoral, que nos impedia de realizar uma audiência em data anterior. Mas aqui enaltecer e parabenizar o esforço de ambos na realização dessa audiência, que é absolutamente necessária. Eu dou um testemunho aqui também, junto com o Gualberto, porque eu, como relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, e também relator da Lei Orgânica da Polícia Penal, mas sobretudo da Polícia Civil, o deputado Gualberto, a gente realizou muitas audiências públicas. Foram 6 audiências, para ser mais exatos, desde que a gente recebe uma mensagem da Polícia Civil, e falamos com todas as associações, e no caso da Polícia Civil, existem várias carreiras dentro da Polícia Civil, o que faz com que se tenham muitas associações diferentes. E um dos problemas que nós identificamos de pronto foi a ausência de diálogo da Secretaria de Estado da Polícia Civil. Em primeiro lugar, mandando uma lei, uma mensagem, sem dialogar com o parlamento, sem entender a temperatura da casa, se era o momento mais adequado, e não era o momento mais adequado, porque nós tínhamos naquele momento discussões mais acaloradas do que a própria Lei Orgânica da Polícia Civil, por mais necessária que fosse. Mas uma lei que já tinha esperado 200 anos não faria diferença esperar mais 2 meses, mais 1 mês, mais algumas semanas. Então, uma falta de diálogo nesse sentido. Uma falta de diálogo dos deputados que fazem a pauta efetivamente da polícia, que nenhum representante da Secretaria de Estado de Polícia Civil veio dialogar conosco antes. Logo, nós que estamos aqui diariamente recebemos os anseios dos policiais civis. Não teve nenhum diálogo. Que poderia, através desse diálogo, ter sido evitado um número avassalador de emendas, como ocorreu. Foram mais de 600 emendas. Depois disso, num trabalho incansável, fisicamente inclusive, nós conseguimos chegar num texto que foi um texto de consenso. Algumas associações abriram mão de seus desejos, outras aceitaram imposições de outras associações. Chegamos, inclusive, a fazer um equilíbrio com o que pretendia as críticas que o Ministério Público fazia naquele momento. Então, num trabalho de diálogo profundo, nós chegamos num texto que atendia a todos. E aí, depois de uma festa de sanção do governador lá na cidade da polícia, o texto foi inexplicavelmente vetado. Isso se deu, mais uma vez, e faço aqui sem medo de errar, pela falta de diálogo da Polícia Civil com o Parlamento. O que a gente não pode permitir é que essa crítica que nós fazemos, e faço aqui abertamente, à Polícia Civil, e faço no que diz respeito a uma pauta que vocês sabem, que é uma pauta minha, que é a questão do concurso público. O diálogo com o Corpo de Bombeiros tem sido mais aberto, o diálogo com a Secretaria de Administração da Polícia Penal tem sido mais aberto, e o diálogo com a Polícia Civil cheio de obstáculos. A gente definitivamente não pode permitir, com todo respeito, Coronel Ramos, que o diálogo com a Polícia Militar se torne um diálogo com obstáculos. Então, vir para uma audiência dessa magnitude, com a quantidade de pontos colocados previamente, sem uma resposta efetiva, é um desrespeito com o Parlamento Fluminense e é um desrespeito com todos que estão aqui hoje. Então, falo com muita tranquilidade, falo como vice-líder do governo, mas isso não me permite passar pano naquilo que está errado. É o mínimo de respeito apresentar e dialogar, ainda que a resposta seja não. Pode chegar e falar aqui claramente, olha, nós não vamos mexer na escala nos próximos 10 anos. É uma resposta. Concorda? É uma resposta. Não vamos mexer na escala, fim de papo. Apresenta o
A gente não vai gostar da resposta, mas é uma resposta. E aí a gente vai entender por que não vai fazer. Apresente um estudo, continue o debate. Agora, chegar aqui simplesmente sem resposta é inadmissível, é um desrespeito com as representações, com os policiais e, sobretudo, com as comissões e com o Parlamento do Rio de Janeiro. Desrespeito. Então, é importante que a gente não possa permitir, que a gente não permita que o diálogo, que sempre foi um diálogo muito cordial com a Polícia Militar, evolua para um diálogo contencioso, bélico. É o que nós não esperamos. Porque o comportamento da Polícia Militar na hora que precisa de alguma coisa dessa casa, seja na votação de uma lei que vai contra os interesses da polícia, seja agora, como vai acontecer até o final desse ano, no que diz respeito ao orçamento, a Polícia Militar vem de portas abertas para dialogar. Agora, quando é algo que não é o interesse da instituição, não diria da instituição, mas de quem comanda a instituição, o diálogo tem que ser reto e transparente. Eu não me filio ao discurso como o Gualberto, policial. O Gualberto é inspetor de polícia, né, Gualberto? O Gualberto nunca fez o discurso de tira contra delegado. Eu nunca me filiei ao discurso de praça contra oficial, até porque os dois lados da moeda são importantes. Qualquer força militar no mundo é dessa forma, oficiais e praças. E isso é indispensável para a manutenção da força militar como ela é. Então eu não sou aqui nenhum tipo de rebeldia da minha parte, de anarquia da minha parte, ao contrário. Eu, muito diferente daqueles que aqui nessa casa defendem a desmilitarização da polícia, eu defendo a militarização cada vez mais exemplar, mais rígida, mais formal na instituição polícia militar. Portanto, eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso aqui, deputado Dino, no sentido de qualquer tipo de anarquia entre praças e oficiais. A disciplina, o respeito ao regramento da hierarquia militar é fundamental. Agora, o que a gente precisa é tratar desiguais com desigualdade. Essa é a máxima da equidade. É muito simples quando a gente refuta aqui, por exemplo, discursos da esquerda que fala que existe negricídio, que existe perseguição da polícia contra jovens em comunidades. Eles esquecem de dizer que o crime pode acontecer em qualquer lugar, mas por uma razão sociológica, histórica, o crime vai acontecer em maior quantidade na periferia. E isso não significa nenhum tipo de preconceito, de racismo por parte do policial. Se a gente usa essa narrativa para defender a atividade policial, a gente tem que utilizar a narrativa, sim, de que o praça, que está ostensivamente trabalhando nas ruas, numa rádio patrulha, em condições adversas, obviamente ele está mais sujeito ao enfrentamento, ao erro, às covardias de quem está dentro de um gabinete. Isso é evidente. Eu passava esses dias, deputado Gualberto, Portugal, no arco metropolitano, absolutamente abandonado, escuro, insalubre. E havia ali uma viatura da Polícia Militar sozinha, com 2 policiais, às 3 horas da manhã, dentro de uma viatura no arco metropolitano. Obviamente que esses 2 policiais estão sujeitos a serem vítimas, a serem alvejados, a errarem, a cometerem um erro de operação, porque eles estão ali sujeitos, expostos, de chegar alguém, às vezes um inocente, e eles agirem equivocadamente. Quem está sujeito ao erro? Quem está sujeito a ser vitimado? É esse policial ou alguém que está dentro de um gabinete? É óbvio que é esse policial. Então a máxima da equidade é tratar desiguais com desigualdade. É fundamental que a gente, numa boa, sem discurso de um lado contra o outro, que é a última coisa que eu pretendo aqui, que a gente possa fazer um esforço. Porque, feito o esforço, ninguém aqui é contra as medidas correcionais, ninguém aqui é contra que a estrutura
seja uma estrutura de fato implacável com aquele policial que erra. Ninguém aqui é contrário a isso. Eu nunca conversei ao longo desses 3 anos e meio de mandato com nenhum policial, excluído ou não, na reserva ou não, nenhum policial que tenha me pedido a interferência, a diligência da comissão de servidores ou do mandato de qualquer um de nós aqui para passar por cima de erros. Não tem nenhum policial que delinquiu que tenha pedido para nós algum tipo de postura para passar por cima do seu erro. O que a gente vê na maioria, na integralidade dos casos, são depoimentos emocionados como esse do senhor Rubens, que pode, por que não, ser o exemplo de que a Polícia Militar quer rever os seus próprios atos, acabar com as covardias, porque essa é uma forma de defender a farda. Eu não sou policial, mas gostaria de ser. Eu não tenho a farda do policial militar, como muitos dos meus colegas aqui, como Portugal, como o Dino tem. Mas eu me orgulho da farda do policial como um garoto de 4 anos de idade, que morava na rua Antônio Basílio, na Tijuca, e era amigo aos 4 anos de idade do sargento, que trabalhava no trânsito, que me cumprimentava, que parava na porta da saída da minha escola, que apertava a mão de cada uma das crianças que saía da escola e tinha uma relação de empatia, de amizade, de afeto com o cidadão. Na mesma rua Antônio Basílio, coronel, que tem um quartel do Corpo de Bombeiros, eu saía e ia brincar, passear no quartel do Corpo de Bombeiros. Era bem recebido ali pelos bombeiros que estavam. Entrava nos carros, visitava o quartel com orgulho, tinha orgulho de estar ali. Então a gente precisa entender, quem gosta, inclusive na política e no parlamento, de estar do lado do bandido, do criminoso, e quem se orgulha de estar ao lado do policial. Fazer justiça em casos como a gente acabou de observar aqui, é defender a farda, porque oficiais, praças, qualquer um que está aqui presente, inclusive nessa mesa hoje, está sujeito a sofrer uma covardia amanhã. Qualquer um está sujeito a isso. Então, eu tenho trabalhado na comissão de servidores, a gente criou ali na comissão um grupo de trabalho, a Polícia Militar tem acompanhado. A gente precisa se unir em prol de questões, e aí eu inicio aqui, em relação às exclusões, fazer aqui um esforço concentrado de, por exemplo, dotar com instrumentos, com efetivo policial, as comissões do Carpad, por exemplo, dar maior plenitude, maior vigor, para tirar o atraso disso. A gente precisa esforçar, se for necessário, ir ao governador, realizar um novo concurso e designar um efetivo exclusivo com policiais que tenham maior aptidão para isso, seja formação em direito. A gente precisa aumentar a quantidade de policiais dedicados a isso. A gente precisa enfrentar de uma vez por todas, deputado Gualberto, a questão da implementação da Justiça Militar no Estado do Rio de Janeiro. Eu visitei com uma comitiva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a Justiça Militar de São Paulo. As covardias lá são muito menores, os equívocos são muito menores, porque o trabalho correcional administrativo interno da Polícia Militar, ele corre em paralelo com o da Justiça Militar. Não existe, em primeiro lugar, a discrepância do indivíduo ser sumariamente expulso da corporação e depois de alguns anos ser absolvido na justiça, porque as decisões elas ocorrem quase que em simultâneo. Então isso evita que os erros aconteçam efetivamente. Precisamos enfrentar essa temática, nos unir para isso, dar maior elemento aos órgãos de controle interno da Polícia Militar, rever os atos que notadamente são fruto de uma covardia, de uma instrução mal feita. Isso é defender a farda. Então fica aqui o meu apelo, mais uma vez para concluir. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não permita que a relação com esse parlamento evolua negativamente para os mesmos níveis que outras forças têm conosco. Vamos manter um relacionamento sadio e enfrentar nas próximas audiências medidas que, ainda que não sejam imediatas, ainda que não sejam aquelas que nós ou alguns de nós esperamos, mas que sejam respostas concretas, com planejamento, com cronograma,
com ações efetivas. O meu apelo, Coronel Ramos, é nesse sentido. Não vamos deixar que se crie aqui um abismo de nós contra eles, de praças contra oficiais, de excluídos, de pensionistas contra ativos, de excluídos contra quem não foi excluído. Vamos parar com divisão, porque a nossa missão aqui, efetivamente, é defender a farda e o trabalho onde nós já encontramos, inclusive aqui nesse parlamento, muitos inimigos. Os inimigos são outros, não são aqueles que estão aqui. Muito obrigado. Como sempre, brilhantando toda a audiência pública.